Olá, agraciados, a paz do Senhor. O tema de hoje é aceite a graça. Sim, o tema de hoje é aceite a graça. Nós sabemos muito bem que a graça é um favor não imerecido. A graça é algo que Deus te dá, que você não merecia, que você não fez nada para merecer. Mas tem uma outra definição também que eu vou ter que falar aqui sobre a graça, porque ela tem a ver com o contexto do que eu vou falar aqui. Então eu vou definir a graça também como um favor não imerecido e também como o poder de Deus para salvar. A graça de Deus é o poder de Deus para salvar, baseando-se em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu vou ler Romanos 9, 10 a 12. Vou ler na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaac. Mas, para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má. Vou repetir. Antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que Ele quer chamar. Presta atenção nessa parte que eu vou ler. Sem levar em conta o que eles tenham feito. Agora vou entrar no tema. Aceitar a graça. Aceite a graça de Deus. Então, o que isso tem a ver? Se você reparar que Jacó roubou a bênção de Esaú. Sim, Jacó roubou a bênção de Esaú. Mas se você reparar, já estava predestinado que o menor, que é Jacó, que o maior, que é Esaú, serviria ao menor, que é Jacó. Então já estava predestinado. Mas, escuta. Isso só se realizou na vida de Jacó, né? Estava predestinado sim, mas só se realizou na vida de Jacó o quê? Quando Jacó aceitou a graça. Quando Jacó aceitou a graça. Então, eu quero te dizer alguma coisa, meu irmão, minha irmã, quero te dizer alguma coisa. Tudo bem. Deus já te predestinou para certas coisas que você tem que viver na tua vida. Mas essas coisas só vão acontecer se você aceitá-las. Essas coisas só vão acontecer se você aceitá-las. E vou te falar uma coisa. Escuta. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Minha irmã, não olha para os teus pecados. Não olha para nem para os teus pecados, nem para a tua santidade ou as tuas boas obras. Não olha isso. Porque se você começar a achar que você recebe as coisas de Deus, começar a achar que você vai sempre receber as coisas de Deus pelo que você faz, você vai cair. Por quê? Porque haverá momentos em que você não vai estar tão bom espiritualmente, Satanás vai conseguir te prender. Porque se você achar que é pelo que você faz, que a graça de Deus vai se manifestar na tua vida, que é pelo que você faz que Deus vai te salvar, então, minha irmã, meu irmão, você não vai conseguir alcançar as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Deus já havia predestinado que Jacó seria o maior. Embora que Esaú era o maior, mas Deus disse que Esaú como maior ia servir o menor. Que Jacó como menor ia dominar o maior. Mas isso só se realizou porque Jacó tomou a bênção. Jacó aceitou a graça. Eu vou ler também Marcos 7, 24, 30. Vou ler na versão Almeida Revista Corrigida. Diz assim:
E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e o demônio já tinha saído. O que podemos aprender com essa mulher? Essa mulher, acho que na Bíblia, a Bíblia lhe chama de... O tema é mulher de Samaria, algo assim. Se não me engano, acho que é mulher de Samaria. Porque tem mulher de Samaritana e tem mulher de Samaria. Se não me engano. Essa mulher estava a implorar que Jesus curasse a filha dela, que estava possuída pelos demônios. Mas Jesus lhe falou: não posso dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas agora, escuta, vamos ver na lógica. Se realmente é verdade que o pão dos filhos não pode ser dado aos cachorrinhos, por que então que a mulher foi curada? Um segundo de silêncio. Por que então que a mulher foi... Não. Por que então que a mulher foi curada? Me diga. Por quê? Mesmo ela depois ela ter falado, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos filhos. Jesus poderia falar: não vou curar porque não quero. Jesus poderia falar: não vou curar. Mas por que curou? Ponto de interrogação. Por quê? Sabe por quê? Porque a graça é assim. A graça não quer saber se você não faz parte dos filhos. A graça não quer saber se você não merece. A graça não quer saber se você é a mais pecadora do universo. A graça só quer que você lhe aceite. Quando você aceita ela, pouco importa se você não faz parte dos filhos. Quando você lhe aceita, quando você aceita a graça, quando você aceita a graça, as coisas acontecem. Quando você aceita a graça, você recebe a salvação. Você recebe a salvação no teu lar. Você recebe a cura da tua filha. Você recebe toda a salvação. Por quê? Porque a graça é só lhe aceitar. A graça é só lhe aceitar. Oh, a graça é só lhe aceitar. A graça é só lhe aceitar, minha irmã. A graça é só lhe aceitar. Oh, mas eu não estou a entender. Então vou aceitar a graça como, Gina? Me explica, calma. Eu vou falar aqui como aceitar a graça, porque é necessário falar. Eu vou ler Jeremias 1, 4, 5. Vou ler na linguagem de hoje. Diz assim: o Senhor me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe. Esse é o Jeremias a falar o que o Senhor lhe falou, né? Ele tá a narrar o que o Senhor lhe falou. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Eu não vou colocar aqui toda a história de Jeremias, mas se você reparar, tudo bem. Antes mesmo dele nascer, antes mesmo do pai e a mãe dele se juntarem, o Senhor já tinha lhe determinado como profeta, já tinha lhe escolhido como profeta das nações. Quer dizer, Jeremias não tinha feito nem bem nem mal. Jeremias não fez nem bem nem mal, mas o Senhor já lhe escolheu. A graça de Deus é assim. A graça de Deus não quer saber se você fez bem ou se você fez mal. A graça de Deus te escolheu. A graça de Deus até agora nesse momento que você está ouvindo esse áudio, a graça de Deus está disponível para a tua vida, para te salvar de qualquer situação.
Oh, meu irmão, a graça de Deus está disponível para te salvar de qualquer situação. Oh, é sério que eu estou a te falar. A graça não quer saber se você é boa pessoa, se você é mentirosa, se você é pecadora. A graça não quer saber. A graça só está a pedir, me aceita. Me aceita que eu vou te salvar. Vou te salvar de tudo que você quer ser salva. A graça é assim que funciona. Agora vamos entrar. Como então aceitar a graça? Oh, eu vou te mostrar que a graça é mais simples do que você imagina. Vou te mostrar que aceitar a graça é mais simples do que você imagina. Como aceitar então a graça? Oh, como aceitar a graça? Vou ler Marcos 10, 51. Vou ler na linguagem de hoje. Jesus perguntou: o que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Esse é o cego falando. Sabe como é que se aceita a graça? Tens uma noção, segundo o que eu acabei de ler agora? Sim, é mesmo isso que estás a pensar. A graça se aceita querendo. A graça se aceita querendo. Escuta, Jeremias, apesar de ser escolhido antes de ser concebido, sem ter feito nem bem nem mal, sem ter merecido ou não merecido, Jeremias só se tornou profeta porque ele aceitou. Se Jeremias falasse, não quero aceitar, não ia se tornar profeta. Escuta, a mulher, acho que mulher de Samaria ou mulher samaritana, que Jesus lhe falou, não posso dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Tudo bem, ela não merecia, provou que não merecia. Jesus mostrou que ela não merecia, não era para ela. Mas o que aconteceu? Como ela queria, obrigatoriamente ela tem que receber, porque a graça é assim, quando a graça está disponível por aí, a graça não quer saber se você merece ou não. A graça está disponível por aí. A graça está disponível. Na lógica, aquela mulher não merecia, né? Na lógica, aquela mulher não merecia. Mas só que, na lógica não merecia, mas só que na graça, ela merecia. Por isso é que quando ela mostrou que queria, recebeu. Se você vê também Jacó recebeu a bênção, embora que já estava determinado na barriga da mãe, já que ele como menor, o maior iria lhe servir, tudo bem, já estava determinado, mas o Jacó só recebeu a bênção porque Jacó queria. Jacó falou, eu quero a bênção da primogenitura, eu vou fazer de tudo, vou colocar pele de sela para fingir que é meu irmão, porque eu quero isso. Eu quero! É assim que funciona, minha irmã. Eu vou te fazer uma pergunta. Estou a te fazer uma pergunta, você que está ouvindo esse áudio. O que é que você quer? Sim, 1 minuto, um segundo de silêncio. O que? Faz de conta que é Deus que está a te perguntar. É Deus, não é só eu que está a te perguntar, agora é Deus que está a te perguntar. Você responda para Deus. O que é que você quer? Filha, o que é que você quer? Filho, o que é que você quer? Deus está te perguntando assim. Deus não quer saber se você fornicou, se você matou. Não. Deus não está te perguntando isso. Deus não quer saber se você é fofoqueira, se você é pecadora. Não. Deus está te perguntando o que você quer. O que você quer? A graça está disponível. A graça não quer saber se você não é santa, se você peca. Graça não quer saber. Sabe, a graça gosta de quem? A graça gosta que você vai diante de Deus. Pai, eu sei que eu sou fofoqueira. Eu sei que, sei lá o que, você que sabe o que você é. Mas, Pai, por favor, me ajuda a passar nesse teste. Tenho que entrar nessa faculdade. Pai, eu sei que eu sou assim. Tudo bem, Pai, eu sei que eu sou assim. Mas, Pai, cura minha filha. A graça é assim, a graça só quer saber que você chega e fala o que você quer. Chega e fala o que você quer. Sim, chega, fala o que você quer, chega e fala. É assim, minha irmã, meu irmão. Aceita a graça. Eu vou ler, tem um versículo que veio na minha mente agora que diz assim:
É Deus que opera em nós o querer e o efetuar. Escuta, no princípio, quando eu comecei esse áudio, eu falei que a graça de Deus é o poder para salvar. Me baseei em Efésios 2:8, né? Acho que está certo. Que diz que pela graça sois salvos, mediante, ou pela graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé. E isto que? A fé não vem de vós, mas é um dom de Deus. Vou explicar isso devagar para você entender bem. Sabe o que eu quero falar? A graça de Deus é o poder para salvar. Vou repetir essa frase. A graça de Deus é o poder para salvar. Mais uma vez. A graça de Deus é o poder para salvar. Presta atenção na palavra poder. Presta atenção na palavra poder. Sabe esse poder aí que está no meio dessa definição que eu estou a falar? Esse poder está dentro de você. Esse poder é o poder da fé que Deus coloca dentro de você. E essa fé, por isso é que a Bíblia, por isso é que em Efésios ele disse, é um dom de Deus. Esse poder é Deus, essa fé é Deus que coloca em ti. E essa fé te faz querer. Essa fé te faz querer. Essa fé te faz, mesmo até que você não faça parte dos filhos, essa fé te faz falar assim. Essa fé te faz falar assim. Te faz falar. Eu sei que os cachorrinhos que estão debaixo da mesa comem das migalhas que caem. Esse querer te faz falar isso. Sabe esse querer te faz fazer o quê? Mesmo sabendo que o direito da primogenitura é de Esaú, mas esse querer dentro de você, essa fé que Deus coloca dentro de você, que faz a graça funcionar, que te faz querer, te faz colocar casaco de pele, te faz fazer guisado para você receber a graça. Então, você pode esquecer de tudo que eu falei aqui, mas lembre-se de uma coisa. Deus não quer saber das coisas erradas que você fez. Deus não quer saber do teu pecado. Ah, não, mas você não sabe o que eu fiz. Deus não quer saber. Eu só quero te falar que a graça de Deus está disponível para te salvar de qualquer situação que você se encontra. A graça de Deus está disponível para te salvar. Você só precisa querer. Chega diante de Deus e fala, Pai, eu quero isso. Quero aquilo. Não se olha para você, não olha para tuas obras. Esquece esses enganos de Satanás, porque não. Você merece mesmo. Você que ontem foi fornicar e tá vindo falar com Deus para te dar. Esquece esses enganos de Satanás. Chega diante do trono da graça com ousadia. Está escrito em Hebreus. Chega diante do trono da graça de Deus com ousadia, porque a graça de Deus é para isso. Para quem não merece, para quem nem fez bem nem mal. A graça de Deus serve para isso. Chega diante de Deus, pede o que você quer. Pai, quero isso. Pai, quero isso. Por quê? Porque a graça de Deus, quando está disponível, o querer também vem junto. Por isso é que muitas das vezes você quer alguma coisa, mas você não quer orar sobre isso porque está achando que não mereces. Aquele querer é Deus que colocou em ti. Quando você quer alguma coisa, quer pedir alguma coisa a Deus, não hesite. Fica a saber que a graça de Deus está por aí. Está por aí. Por isso é que você quer alguma coisa de Deus. Então não hesita, abra a boca e peça. Abra a boca, toma atitude, se é necessário tomar atitude, se é necessário para ir em um lugar, mas vai. Mas fica a saber que a graça de Deus está disponível para ti. Então, vou deixar a última palavra aqui, Romanos 10, 8, 9, linguagem de hoje. Diz assim, o que Moisés diz é isto. A mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. 9. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração que no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Aleluia. Sabe o que está a falar? Não basta só crer, tem que também mostrar na boca, tem que verbalizar. É assim que funciona a graça. O querer já está em ti, que é o dom que Deus colocou em ti de querer. Então, abra a boca e fala para a graça funcionar, para a graça te salvar. Espero que essa pregação possa abençoar você e a tua família, no nome de Jesus.